para comentar os efeitos que o mundo esportivo tem sofrido por conta do coronavírus, já está conosco o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar já foi secretário nacional de esporte de alto rendimento. Ele ocupou esse cargo por um ano, de junho de 2016 a junho de 2017, e agora está na Câmara dos Deputados, entre outras atividades, defendendo o esporte nacional. Deputado, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, amigos da Rádio Câmara, é um prazer estar falando com vocês. Só me confirma, Márcio, se é você mesmo, Márcio, que está falando comigo. Sim, sou eu mesmo, deputado Márcio. A gente vai conversar pelos próximos momentos agora, deputado. Obrigado. Então, deputado. Perfeito, deputado. Eu gostaria de começar já perguntando para o senhor quase que uma pergunta que é uma bola de cristal. A gente já pode dimensionar os prejuízos dessa pandemia para o mundo esportivo, deputado? Márcio, eu acho que em nenhum setor a gente ainda pode dimensionar o que vai acontecer. Eu acho que qualquer cidadão, qualquer político, não tem ideia do que vai acontecer. Nós temos opiniões diversas todos os dias, nós temos pessoas mudando de opinião todos os dias, nós temos médicos que são especializados nessa área, que também não conseguem ter uma convergência. Então, Márcio, é muito temerário alguém bater o martelo e dizer que vai acontecer isso ou aquilo, principalmente no nosso país. Nós temos características únicas e que compará-lo a algum outro país, ou você pode estar subestimando o que vai acontecer aqui ou superestimando. E essas opiniões e essas consequências, elas vão refletir em todos os setores da economia, inclusive no esporte, que abrange não só as atividades de entretenimento, que é o público ir no estádio e se divertir vendo um campeonato europeu de futebol, ou um campeonato de basquete nos Estados Unidos, ou o campeonato brasileiro de futebol, ou a Sul-Americana, ou a Libertadores, ou até mesmo os Jogos Olímpicos, que eu estou até com a coisa aqui de Tóquio 2020, que não vai mais acontecer em 2020. Então, nós temos um impacto econômico que a gente não conhece ainda a dimensão. Perfeito, deputado. Mas, e essas previsões de que pode ser a maior crise já enfrentada pelo esporte? Pelo menos isso a gente pode cravar? Ou, mais uma vez, é muito cedo para prever também isso, deputado? Não, Márcio, isso a gente já pode cravar, sim. A gente enfrenta uma pandemia que o mundo não enfrenta desde 1918. Em 1918, a gente não tinha ainda o impacto do esporte no mundo, a gente não tinha o poder da televisão e da mídia, dos campeonatos, do negócio que se tornou o esporte, do negócio que se tornou a atividade física, com muitas academias pelo mundo e a promoção de saúde, e tudo isso está paralisado. Então, nós temos, desde aquelas pessoas mais simples e humildes, que cuidam da limpeza do estádio, da limpeza da academia, que vende o seu guaraná, a sua Coca-Cola, a sua cerveja, o seu alimento nos estádios, até os atletas profissionais que recebem milhões, os profissionais de TV, os alunos que estão deixando de pagar a academia. Então, é uma bola de neve que a gente não faz ideia do quanto isso vai gerar em prejuízo para o mundo esportivo. É claro que vai chegar um ponto que vai passar, que a gente vai retornar à normalidade, mas um impacto econômico como esse, Márcio, a gente nunca sofreu. Eu mesmo, no Rio de Janeiro, cheguei ontem à noite, aqui meia-noite, eu trabalho com atividade esportiva no Rio, continuo dando treino às segundas de manhã e sábado de manhã, e ontem eu estive em Copacabana, que é a praia mais democrática do nosso país, o lugar mais democrático, onde a gente tem as pessoas com uma diversidade incrível, onde o rico e o pobre se encontram, a praia fechada, e sem ter atividade esportiva, né? Sem ter o turismo, os hotéis fechando também. Então, é um impacto muito forte, Márcio. Pois é, deputado. Agora, vamos falar, não é a sua área específica, né? O senhor é esportista de outra área, mas a grande paixão nacional é o futebol, né, deputado? E os clubes brasileiros, principalmente
os clubes de futebol e os grandes clubes, inclusive os aí do Rio de Janeiro, eles estão, mesmo antes do coronavírus, eles estão num cenário de grande endividamento. Sem as receitas de televisão, sem os campeonatos, né, que estão adiados, o senhor considera que essa dívida pode aumentar, se tornar ainda mais impagável? E os clubes de futebol seriam, na verdade, um microcosmo do que pode se refletir em clubes de outras modalidades também. O senhor considera que a situação das equipes pode ficar piorada com o coronavírus, né, no sentido do endividamento? Considero, Márcio, nós temos muitos clubes que têm o futebol como carro-chefe e que faz uso do futebol, do sucesso do futebol, para você patrocinar outras modalidades esportivas. Isso é histórico no nosso país. A nossa formação é clubística. Então, eu acredito que os clubes irão, sim, passar por dificuldades, terão queda no seu orçamento, na sua arrecadação, e isso possa vir a prejudicar as outras modalidades. Mas os clubes de futebol, ele é um pouco da síntese da má administração que acontece no nosso país, né? E isso reflete em alguns municípios, alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, que teve uma bonança em relação à arrecadação dos royalties do petróleo há 10 anos atrás, e não soube aproveitar, não soube fazer reserva e não soube fazer com que esses recursos fossem usados futuramente pela população em prol dos municípios, com turismo, com infraestrutura. E os clubes acontecem as mesmas coisas. Os dirigentes não são penalizados como deveriam ser, os clubes não foram penalizados há décadas atrás, há 20, 15, 10 anos atrás, e o que aconteceu foi sempre você dando carta branca, você sempre pegando adiantamento de recursos com televisão e os clubes se endividando cada vez mais. Enquanto você não tiver a responsabilidade sendo aplicada em cada dirigente, em cada clube de fato, dele sendo punido de participar de campeonatos, a gente vai continuar observando essa má administração. Mas, graças a Deus, a gente já tem exemplos de clubes que melhoraram muito a sua administração. Vide o Flamengo, no Rio de Janeiro, que hoje tem um dos melhores CTs de treinamento do mundo, que eu tive até o prazer de conhecer, lá no Rio de Janeiro, lá em Vargem Grande. Então, a gente tem, graças a Deus, clubes dando bons exemplos e que eu espero que contagiem os demais. Perfeito, deputado. Agora vamos falar especificamente das Olimpíadas, uma competição que o senhor já participou, já defendeu as cores do Brasil nas Olimpíadas. O senhor tem contato com o mundo esportivo. Como é que foi entre os atletas brasileiros a avaliação da suspensão das Olimpíadas, do adiamento por um ano? Márcio, a avaliação foi super positiva. A maioria dos atletas estavam muito angustiados, não só aqueles atletas que treinam no Brasil, mas que estavam treinando fora. As Olimpíadas estavam marcadas para começar entre o dia 20 e 30 de julho desse ano, então muito próximo. Eles estavam sem treinar. Então, se você pega esportes como a natação, como o atletismo, como o triatlo, que são esportes cíclicos, né, de movimentos repetitivos, e que a preparação física sobrepõe a habilidade, você ficar 2, 3 semanas sem treinar, você tem toda a sua preparação prejudicada e os atletas não entrariam em disputa de igualdade com o mundo. Por exemplo, a China já voltou ao treinamento, o Japão está treinando, você pega o Canadá, os Estados Unidos, todo o continente americano e a Europa, os atletas sem treinar, alguns países já declarando que não levariam suas delegações para os Jogos Olímpicos. Então, foi inevitável o adiamento dos Jogos e foi muito bem recebido pelos atletas. Fez-se uma pesquisa, se eu não me engano, na Europa, na qual mais de 80% dos atletas concordavam aí com o adiamento. Então, demorou um pouquinho o Comitê Olímpico Internacional se posicionar em função do alto investimento que o Japão fez e das perdas que ele vai ter também com o adiamento. Mas se não faz isso, o evento ia ser esvaziado, ia ficar pior, ia ficar muito ruim. E os atletas, além dessa questão puramente esportiva, né, do nivelamento do treinamento, também estavam muito preocupados com uma eventual contaminação por conta do agregamento, né, de pessoas de todos os países do mundo, deputado? Ô, Márcio, eu confesso a você que eu, como atleta, eu estou com 42 anos.
eu ficaria mais preocupado no momento em não estar treinando do que em julho a gente ter um risco de se contagiar no Japão em função do coronavírus. Eu acho que o maior medo dos atletas era não ter tempo de se preparar bem, enquanto o seu adversário, em outros países da Ásia ou da Oceania, que já estivessem treinando. Então, não haveria essa igualdade de disputa. Perfeito, deputado. Mas e a questão emocional dos atletas, deputado? O adiamento por um ano pode afetar o desempenho dos atletas nesse período, assim, em outras competições? Como é que fica a partir de agora essa questão do treinamento? Pode afetar, sim, Márcio. Eu diria que se a gente realizasse os jogos em 2020 e um ano depois, em 2021, os resultados seriam diferentes, porque tem atletas que fizeram o seu ciclo de treinamento voltados agora para o meio de 2020, se preparando desde 2018, 2019, até antes. E essa mudança de um ano, você vai ter atletas até mais jovens, de 17, 18 anos, que ganham um ano de atividade esportiva e que vão ter um desempenho melhor, enquanto outros atletas, um ano depois, têm um desempenho pior. Então, essa mudança, com certeza, ela mudou a situação de colocações em diversas modalidades. Perfeito. Deputado, agora vamos falar especificamente sobre o seu esporte, né, a natação. Eu quero posicionar os nossos ouvintes aqui. O deputado Luiz Lima, ele é considerado um dos maiores fundistas do país, ou seja, é um especialista em algumas provas como 400 metros, 800, 1.500, participou de campeonatos mundiais, participou das Olimpíadas, é medalhista dos Jogos Pan-Americanos, ou seja, então ele tem uma experiência bastante extensa nas piscinas do mundo inteiro. Como é que está, deputado, o mundo da natação com o coronavírus? Márcio, o mundo da natação em relação ao coronavírus, nós já tivemos atletas, né, sendo pegos pelo coronavírus, estando com essa gripe, até atleta olímpico. A natação, quando você treina em alto rendimento, quando você faz muito volume de treino, né, e hoje o treinamento ele é tão intenso que você anda numa linha tênue ali para você não ser muito exigido nem ser menos exigido. Então, para isso, o seu organismo ele está sempre numa linha assim de quase ter uma anemia, principalmente os atletas de fundo. Tem que se alimentar muito, tem que ingerir muito ferro para a sua hemoglobina ter uma capacidade de oxigenação muito grande. Então, é normal alguns atletas ficarem anêmicos pelo excesso de treino, né? Quando há um errinho na programação. E quando você está treinando muito, por incrível que pareça, a sua imunidade baixa. Então, quando você é um atleta de altíssimo rendimento, principalmente em provas de longa distância, né, maratona, triatlo, natação, ciclismo, o seu organismo fica até um pouquinho debilitado. Então, você fica mais sensível a adquirir uma gripe. Então, eu acredito que o mundo do esporte existem modalidades que ficam mais preocupadas do que outras. Mas na natação, no caso, a gente teve aqui no Brasil, estamos paralisados, os grandes clubes estão sem abrir as suas portas, né? Porque tem muita gente, vamos supor, Minas Tênis Clube, o Pinheiros, o Flamengo, o SESI, o Corinthians, o Grêmio Náutico União, todos esses com as suas atividades interrompidas. O Fluminense, no Rio de Janeiro também. Então, todos os atletas estão em casa fazendo uma preparação física individual. Aliás, o senhor é torcedor do Fluminense ou é do Ameriquinha, deputado? Eu sei até cantar o hino da América, e de torcer, 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 e de torcer até morrer, morrer, morrer. E do Fluminense, grande América Futebol de coração, Clube, né? Sou do clube tantas vezes campeão. Eu sou fluminense, mas no Rio de Janeiro todo mundo gosta do América, né? Do time do Lamartine Babi, que dizem que fez o hino mais bonito. Então, eu acho que no Brasil inteiro, né? O América é o time mais simpático do Brasil, né? Eu nadei no América, na verdade, ali na Tijuca, ali na Afonso Pena, clube que não existe mais, Márcio, ali onde tinha o América, na Tijuca. Infelizmente, não tem mais a piscina onde eu nadei. Que pena, né, deputado?
Mas ainda bem que a América sobrevive, né? Deputado, e quais medidas o senhor considera que a Câmara dos Deputados, e o senhor e outros deputados ligados à área do esporte, podem fazer para garantir, né, a continuidade do esporte nacional? E não só os esportes de alto rendimento, ou então os esportes que têm bastante retorno financeiro, mas inclusive o esporte de base. O que é necessário fazer e no que o Congresso Nacional pode contribuir? Márcio, eu acredito que na parte de esporte profissional, esses esportes que você já tem um retorno de mídia muito grande e você já tem muitas pessoas envolvidas, eu acho que quanto menos o Estado ele intervir, ele pode ser um regulador, né? Mas quanto menos ele intervir, quanto menos tiver a participação do Estado, melhor. Em outras atividades físicas, atividades esportivas de iniciação, da qual o esporte é um pilar da educação, eu não vejo outra saída para o nosso país muito mais importante do que você estar utilizando projetos esportivos, que é bacana, instalações esportivas que tem que ser usadas sim, mas o esporte nasce na escola, né? Então, valorizar o profissional de educação física e você tendo os 5.670 municípios a obrigação desde o município em ter educação física na sua escola, desde do ensino básico, desde o iniciozinho da infância da criança brasileira em estar fazendo uma atividade física, esse seria a melhor contribuição do Estado e da Comissão Parlamentar de Esportes, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, você exigir que o Estado, tanto nos municípios como nos estados e como no governo federal, primeiro o governo federal deveria dar exemplo aí nas suas escolas federais, nas 63 universidades federais, em ter esporte, ter uma liga universitária de esporte, usar muito a Confederação Brasileira de Esportes Universitários e a CBDE, a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, deveria ser mais investido nessas confederações para ela que promovesse mais o esporte. Mas, Márcio, eu diria que o problema do esporte no nosso país é cultural. A gente tem muitas escolas particulares que não levam o esporte a sério como pilar da educação. A gente tem uma educação física, aquela educação física com o pensamento apenas de, eu não diria apenas, mas exclusivamente de inclusão e de participação. A educação física, ela também pode estar direcionada aos esportes de competição, porque a vida é uma competição. O americano, o canadense, o australiano, o japonês gostam muito de competição. E o brasileiro poderia gostar mais de competição na escola através do esporte. Isso é muito bacana. Você estaria sendo democrático com aquele cidadão brasileiro, aquele pequeno cidadão que tem uma aptidão para fazer aquele determinado esporte. Perfeito, deputado. Agora, para encerrar, deputado, nossa última pergunta. À vontade, o senhor tem tido contato com as pessoas, tanto aí no Rio de Janeiro, também em Brasília, e muito provavelmente também com o mundo do esporte, né, em outras cidades, não só do Brasil, mas também no exterior. Qual tem sido a sua percepção sobre o sentimento das pessoas a respeito dessa crise que a gente está vivendo por conta dessa pandemia? Márcio, o sentimento que eu percebo das pessoas, eu vou falar mais aqui do Brasil, né? Sim. Eu procuro conversar com pessoas de diversas idades, de diversos pensamentos, porque eu me tornei um político, né? Então eu não sou só apenas um deputado de um determinado grupo de pessoas e que pensam iguais. Então, o sentimento que eu tive, e eu uso muito Copacabana no Rio de Janeiro como exemplo, porque como eu citei, Copacabana tem o rico, tem o pobre, tem o cara de esquerda, de direita na praia, tem o evangélico, tem o católico, tem o cara apolítico. O brasileiro é apolítico, o brasileiro não é político, 60% dos brasileiros não têm ideologia política, eles querem ser tratados muito bem, eles querem ser tratados com atenção. E o que eu noto é que tem uma dúvida muito grande em relação à comunicação. A comunicação ela está sendo falha, na maioria das vezes, para o cidadão está meio perdido, ele não sabe se ele sai à rua, se ele fica em casa, se ele está imune, se a idade dele é perigosa. Então, é um sentimento de dúvida muito grande. Ontem mesmo, em Copacabana, o Hotel Fairmont, que é um hotel que fica ali no Posto 6, com mais de 200 quartos, que teve milhões investidos, fechou suas portas no sábado.
O Hotel Orla Carioca, também no Posto 6, também fechou suas portas. Isso a gente está falando de Avenida Atlântica, Rio de Janeiro. Então, o cidadão fica com medo de perder o seu emprego, o cidadão fica com medo de contrair o coronavírus e ficar doente em casa e falecer. Então, a gente está em dúvida. E não é vergonha nenhuma a gente estar em dúvida, porque a gente nunca passou por isso no nosso país. É um momento extraordinário. Eu mesmo, eu confesso, eu tenho dúvida. Ontem eu fui à praia com a minha filha, né, e vi cidadãos com medo. Eu, particularmente, eu tenho muito pouco medo em relação ao coronavírus. Mas eu, Luiz, né? Mas eu seria muito temerário de estar passando isso para a população e falando para eles terem o mesmo sentimento que o meu. Então, é muito difícil, Márcio. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que pessoas do setor da economia e do governo têm que estar trabalhando, sim, como se fosse numa guerra, né? Os jovens é que vão para a fronte de batalha, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse ponto de interrogação de não saber a intensidade do coronavírus no nosso país. Perfeito, deputado. A gente conversou, então, com o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, a respeito das consequências da pandemia do coronavírus para o esporte nacional. Deputado, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. O senhor já fez o treino hoje ou ainda vai fazer? Não, eu cheguei ontem aqui em Brasília. Eu cheguei no Santos Dumont ontem, Márcio. Só tinham 2 voos à noite, um para Campinas e um 9h20 para Brasília. Hoje, o Santos Dumont só tem 14 voos confirmados o dia inteiro, desde 6 da manhã às 10 da noite. Eu preferi vir ontem para Brasília, estou aqui em Brasília, acordei aqui 7h15, momentos antes da nossa entrevista, e vou entrar em conferência agora com alguns deputados, mas depois do almoço, ou eu vou no lago aqui na Ponte JK, nadar por 45 minutos, ou vou dar uma corridinha. Atividade física eu não deixei de fazer, e eu procuro em ambientes abertos, para eu não ter contato com muitas pessoas. As nossas assessorias esportivas no Rio de Janeiro, ao ar livre, elas estão paralisadas. Hoje, mais 15 dias de paralisação, chegamos a esse acordo, os profissionais de educação física, é um momento muito difícil, e estou vendo aqui o Marcelo Ramos, que é um dos políticos aí mais influentes no plenário, com muita força. Isso, é o nosso próximo convidado aqui, deputado, já está na linha com a gente, está ouvindo o senhor. Para incluir as academias e os clubes e os estabelecimentos que promovem saúde também no mesmo quadro de bares e restaurantes, porque as academias elas têm sofrido bem antes dos restaurantes fecharem, elas já fecharam as portas, então nós temos muitos profissionais de educação física e que, infelizmente, recebem muito pouco e que o governo também poderia ajudar em relação às academias. Mas, Márcio, faço atividade física sempre. A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Que é a alma, que é a casa da nossa alma, né? É o nosso corpo. Então, exatamente. A gente tem que cuidar sempre. Perfeito, deputado. Mais uma vez, obrigado. Então, ao deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, que falou com a gente sobre a questão esportiva em relação ao coronavírus.